Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos hoje falar sobre educação. Como assim? O assunto da nossa redação da aula de hoje é falar sobre a educação e relacioná-la também à segurança pública. Você acha que não tem como relacionar? Claro que tem. Então aqui a gente tem uma proposta que trabalha com a ideia principal, que mostra a educação como pilar da sociedade, mas nos tópicos há uma definição para que você também aborde essa educação ligada também à segurança pública. Tem como fazer isso. É só você seguir os comandos bem bonitinhos de forma adequada. O importante na redação é você fazer o quê? Olhar o tipo de proposta que você tem nas suas mãos e seguir literalmente o que está ali. Cuidado! Porque quando a gente tem temas assim como educação, parece que é fácil, né? Ah, que fácil falar de educação. Não se engane. Às vezes você pega um tema simples, que parece que é simples, parece que é fácil, mas aí você cai o quê? No senso comum. Porque você não... Porque como a gente ouve demais isso por aí, a gente vê muita notícia falsa, muita fala sem base, muita ideia, muito achismo. Quando você tem um tema que parece que é fácil, cuidado, porque a tendência a ir para o senso comum, a trabalhar com informações genéricas é muito grande. Então, quando você tiver um tema assim, que é a educação, que você acha que é fácil, ou que parece ser mais fácil, veja o que o tópico, cada um dos tópicos pede, porque a tendência a desviar, a tangenciar é muito grande, tá? Então, a base é essa. Antes de começarmos, tem que saber a nota. Como é que eu vou avaliar isso? Isso está sendo avaliado de que forma? Me acompanhe em tela, olha só. Ao domínio de conteúdo, serão atribuídos até 30 pontos. Muito bem. Dos quais até 2 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação, que é a legibilidade e respeito às margens de indicação de parágrafos. E a estrutura textual, que é a organização das ideias em um texto estruturado. Então, temos aí, ó, 30 pontos aqui. Muito bem. Vamos para o texto base para essa proposta. Educação, um direito fundamental de todos. Perpassa o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando a desenvolver e a potencializar a capacidade intelectual do indivíduo. Constitui um processo único de aprendizagem associado às formações escolar, familiar e social. Pode, portanto, ser formal ou informal. É válido ressaltar que a educação não se limita à instrução ou à transmissão de conhecimento. Compreende o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, aprimorando habilidades e competências. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, só para você não esquecer aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, acerca do seguinte tema. Educação como pilar da sociedade. Então, olha isso daqui, ó, pilar, tá? Essa ideia aqui vai ter que estar no seu texto. Olha para mim um pouquinho aqui. Quando eu falo que uma coisa é pilar, tá? Pilar sustenta. Tirou o pilar, cai tudo, desmorona. Então, aqui não importa se você acredita que isso é verdade ou não, tá? Não importa a sua opinião. Aqui isso não conta nada, tá? O que a gente pensa para uma proposta aqui não conta nada. O que vale é você reafirmar essa ideia. Então, se a BAN colocou na proposta que a educação é pilar da sociedade, você vai fazer o quê? A educação é pilar da sociedade. Você vai reafirmar isso e vai concordar. Vai na mesma linha, tá? Para você não criar embates desnecessários. Então, vá na mesma perspectiva aqui. A ideia é que você mostre tudo que está na proposta e desenvolva um por um. Então, volte comigo agora à tela. Olha só os aspectos que são exigidos aqui, ó. A importância da educação para o desenvolvimento de uma sociedade. Você vai ter que mostrar, então, olha essa palavra aqui, ó, a importância, tá? Veja que por que a educação é importante, tá? E é para o desenvolvimento. Veja que ele é bem genérico aqui, ó. Não está falando especificamente um tipo de desenvolvimento. É bem geral. Então, você não precisa especificar na sua proposta aqui, tá? Na sua redação.
2. Educação. O primeiro passo rumo à segurança pública. Veja que se eu falo aqui, ó, o primeiro passo rumo à segurança, quer dizer que a educação precede a segurança. Cuidado com essa relação aqui. E a 3, desafios para a educação no Brasil. Como superá-los? Ah, então nós temos aqui essa ideia de como superá-los. Muito bem. Venha comigo agora aqui. O que você vai cuidar? Nesta proposta, nós temos especificamente 3 comandos. E aqui, tudo gira em torno de educação, né? Ó, temos aqui, ó. Nós temos a educação aqui, ó. Aqui. E a educação é vista como um pilar. Muito bem. Ela é vista como um pilar da sociedade. Então, o que você tem que cuidar agora? Pensar nesses 3 tópicos aqui de forma organizada e pensar como fazer para determinar essa relação aqui. Qual o seu cuidado? Na hora de fazer um texto assim, uma dica que você tem que ter é: olhe muito bem os tópicos e tente, por exemplo, entender como eles foram organizados. Então, aqui nós temos tópico 1, ele fala especificamente da importância, para você mostrar que ela é importante. Tópico 2 faz como se fosse uma relação de lógica, de causa e efeito, como se da educação eu conseguisse chegar à segurança pública. No 3 ele fala dos desafios e como superá-los. Então, qual o seu cuidado? Entender que você precisa organizar o seu texto de forma sequencial e falar de todos os tópicos. Aqui, como é que eu fiz o meu texto? Venha comigo. Eu organizei assim, ó. Eu vou fazer o texto em 5 parágrafos, tá? Posso fazer em 4, já que o último deles fala sobre desafios? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui eu vou colocar em 5 só para você perceber que dá para você colocar em 5, tá? E depois eu vou mostrar uma parte no final aqui, ó. Então, nós temos assim, ó. Veja comigo. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar, a ideia é sempre assim, tá? Ó, apresentar o assunto e os tópicos, que é a base que você tem de uma introdução. A introdução você não explica nada, você só apresenta, tá? Aí nós temos aqui no desenvolvimento, eu vou colocar o tópico 1 aqui, ó, tá? Depois, o tópico 2, vou desenvolver aqui, ó. O tópico 3, vou colocar aqui. E na conclusão, eu só apenas reafirmo o quê? A ideia é reafirmar isso daqui, ó. Vem pra cá, essa ideia da educação como pilar. Então, essa é a minha base aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, um parágrafo de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão, tá? Aí, posso, ó, pergunta, posso colocar o tópico 3, que ele fala de desafios, aqui? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu preferi colocar em 5 por opção mesmo, tá? Essa ideia é que você tente organizar isso de tal maneira que o seu texto tenha sempre os tópicos, cada um num parágrafo diferente. Não tem problema nenhum aqui. Desde que você não misture os tópicos e não deixe um lá sem falar só um pouquinho. Desde que você fale de todos, tá valendo. Agora, venha comigo à tela. Vamos ver o tópico 1, tá? O que você tem que mostrar no tópico 1? O tópico é bem genérico. Então, você tem que dar pelo menos algum exemplo, ó. A importância, tá? Faça a pergunta assim. Quando tiver essa palavra importância, pergunte assim, ó. Por que a educação é importante? Por que a educação é importante? Tá. Agora, cuidado com esse recorte. Tá, importante para quê? Para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, cuidado. Essa importância aqui não é para mim, para você, é para o desenvolvimento de uma sociedade, entendendo isso daqui, tá? Então, essa importância, se você perguntar só assim, ó, por que é importante? Não, lembre-se de que essa importância vem ligada a isso daqui, ó, o desenvolvimento de uma sociedade. E aqui, ó, só para reforçar essa ideia, é bem geral, a banca nem falou qual tipo de desenvolvimento aqui. Muito bem. Tópico 2, a educação, primeiro passo rumo à segurança pública. Então aqui,
Quando eu falo o primeiro passo, eu posso mostrar que a educação precede, tá? Ou seja, eu tenho assim, deixa eu marcar assim, ó. Então, eu tenho a educação, tá? A educação. E uma consequência é a segurança pública. Agora, eu vou ter que mostrar aqui, tá? Como é que eu posso falar que a educação, ela é o primeiro passo? É a base, pense assim, ó, é a base para que você consiga a segurança pública. Pense comigo, segurança pública claro que você vai ter que colocar isso no seu parágrafo para deixar isso bem especificado. Segurança pública tem relação muito à ocorrência o quê? De crimes. Por isso que a gente tem segurança pública, tem crimes. Muitos crimes, eles estão ligados a pessoas que cometem crimes por conta da condição social, por conta de vários momentos ali, tá? Então, se uma pessoa, vamos comigo, se uma pessoa, ela tem condições de, pela educação, ter uma vida financeiramente estável, tem desenvolvimento econômico favorável, ela não vai se enfiar em um mundo de crimes. Claro que não é regra para todo mundo, mas se uma pessoa tem uma educação, ela consegue melhorar a sua vida de vários aspectos. Então, o cometimento de crimes vai ser menor. Então, por isso que a educação, ela vai sim contribuir, porque ela é a base também da segurança pública. É nessa perspectiva aqui. Tópico 3. Desafios para a educação no Brasil. Olha essa parte aqui. Como superá-los? Cuidado. Nós temos um tópico 2 em 1 aqui, ó. Desafios tem a ver o quê? Com falhas, tá? Tem a ver com problemas, tem a ver com dificuldades. Muito bem, tá? Como superá-los? Aí você vai ter que mostrar assim, ó, o que fazer, tá? O que fazer para superar os desafios? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que mostrar um desafio e, na sequência, o que fazer com isso, tá? Essa relação vai ter que aparecer. Então, não é só mostrar o desafio. Tem que mostrar o desafio e como superá-lo. É isso que você tem que fazer, tá? Dá pra falar de tudo? Não, você vai ter que escolher. Cuidado que pelo menos 2 desafios. Não dá para falar de todos. Então, você vai ter que fazer o quê? Olha o que é muito importante nesse tipo de texto. Seletividade. Você vai ter que selecionar os seus argumentos para que eles estejam de acordo com o que você tem que colocar aqui. Então, bastante atenção quanto a isso. Muito bem? Então, volte um pouquinho comigo aqui. O que você vai ter que cuidar? Nós temos aí um texto em 5 parágrafos, 3 tópicos, e veja que todos os tópicos, eles, de certa forma, eles se conversam, tá? Então, cuidado para você não repetir informações, não falar a mesma coisa no tópico 1, tópico 2 e 3. Tem que ser coisas diferentes, mas todas têm que complementar a ideia principal, que é a educação como pilar da sociedade. Então, cuidado com essa parte aí. Venha comigo então na tela, olha só. A educação, certamente, é um pilar da sociedade. Veja que aqui eu já começo direto reafirmando o tema. Direto, tá? Aí, para não ficar só a educação também como la rainha, né? Juntamente com outros fatores como saúde, segurança, moradia, esporte e lazer. Então, aqui, ó, o que eu fiz aqui? Essa parte aqui é em que eu vou contextualizar, tá? É muito importante você contextualizar o seu texto, muito importante, tá? Para não ficar perdida a informação. Nesse sentido, vou mais direto, ó. Torna-se primordial destacar. Vamos lá. A importância da educação para o desenvolvimento de uma nação e a relação dela com a segurança pública. Então, veja que aqui, ó, eu tenho o tópico 2. Aí, para dar um respiro, não tem problema, tá? Ó, quando eu falo para colocar tópicos na introdução, os tópicos você pode organizar de forma diversa. Há diversas formas
de apresentar os tópicos, tá? Não existe uma regra específica aqui. Veja que aqui eu coloquei 1 e 2 juntos, aí, além disso, é necessário buscar meios de superar os desafios assinados à educação no Brasil. Então, veja que eu fiz aqui, ó, tópico 1 e 2 juntos nesse período e o tópico 3 sozinho aqui, tá? Mas, de certa forma, fiz o que aqui? Apresentei os tópicos. Muito bem. Continuando. Inicialmente, ó, começando aqui meu desenvolvimento, vale destacar que a educação é um dos meios para o desenvolvimento de uma sociedade. Veja que aqui, ó, já é a apresentação, reafirmação do tópico 1, tá? Reafirmei o tópico 1. Veja só, apresentei o tópico. Vou mostrar para você aqui, ó. Apresentação do tópico, tá? Aí, ó, isso porque eu já tenho um esclarecimento. Ela, a educação, permite que o indivíduo desenvolva as próprias habilidades e as aplique no contexto social. Então, veja que aqui, ó, é a importância, lembra da importância? Então, ó, para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, eu tenho o quê? O indivíduo desenvolve as próprias habilidades e, consequentemente, aplica no contexto social, na sociedade. Ainda, tudo isso favorece, ou seja, essa situação aqui, um melhor convívio entre os indivíduos. Explicando, visto que o acesso e a produção de conhecimento fazem com que haja um senso crítico acerca das diversas esferas de um país. Desse modo, evitam situações como a disseminação de fake news, por exemplo. Então, quando você tem uma educação e ela é eficaz, eu consigo desenvolver uma sociedade, favorecer esse desenvolvimento. Aí eu tenho habilidades que são do indivíduo que vão para o contexto social. Isso também permite o quê? Melhor convívio. Então, veja que eu tenho aqui alguns esclarecimentos, tá? Então, essa ideia aqui que você consiga mostrar que há esclarecimentos. Há vários contextos. Aí tem melhor convívio. Tenho também desenvolvimento do senso crítico, tá? Que isso faz muitas coisas. Evitam-se situações, né, como fake news, que isso prejudica demais, prejudica o desenvolvimento de uma sociedade, prejudica o desenvolvimento de uma sociedade. Então, veja a importância daqui. Então, a ideia é, traz o tópico 1 e traz já na sequência esclarecimentos. Outro, com base nesse pensamento, ou seja, vou voltar um pouquinho aqui. Qual o pensamento? Que a educação é um dos meios para o desenvolvimento da cidade de uma sociedade. Com esse pensamento, pode-se alegar com toda certeza que a educação é o primeiro passo rumo à segurança pública. Agora eu já vou explicar, ó. De novo, eu trouxe o tópico aqui e agora eu vou trazer agora minhas explicações, né? Meus esclarecimentos. Muito bem. Justifica-se essa afirmação o fato de que a educação promove a autonomia, o que permite às pessoas melhorarem a própria condição financeira e econômica. Consequentemente, né, se elas tiverem uma boa condição financeira e econômica, possibilita-se a diminuição das desigualdades sociais, que são grandes responsáveis pelos índices de violência. Ou seja, olha a lógica aqui, ó. Nós temos a educação, tá? Olha a ideia que foi construída nesse parágrafo, a educação. A educação permite uma autonomia do indivíduo, tá? Essa autonomia do indivíduo faz com que sejam diminuídas haja menos desigualdades sociais, tá? Menos desigualdades. Deixa eu arrumar aqui. Desigualdades sociais. As desigualdades sociais, elas favorecem a violência, tá?
Então, se eu consigo diminuir as desigualdades, eu diminuo também a violência. Então, essa é a lógica que foi construída. Por isso que a educação é o primeiro passo rumo à segurança pública. Muito bem. Em relação a esse assunto, vamos para outro tópico aqui, ó. Cumpre mencionar que ainda há muitos desafios que precisam ser superados no que se refere à educação no Brasil. Então, ó, há muitos desafios. Muito bem. Um deles é a falta de investimentos em infraestrutura. Para isso, seria necessário haver salas de aula mais bem estruturadas. Então, veja só, coloquei aqui, ó, um deles, né, mostrei desafio, falta de investimentos, né, investimentos. Aí, fiz o quê? Coloquei uma possível solução, que eu posso pedir para você fazer isso, desafios e superá-los. Aí, e serem feitos mais incentivos quanto ao emprego de recursos tecnológicos para a educacional. Outro desafio, então eu coloquei aqui, ó, um deles, outro desafio é o pouco tempo que os alunos dedicam aos estudos, o tempo de estudo que é pouco. Solução, acerca disso seria primordial que houvesse um ensino em tempo integral, a fim de que os estudantes pudessem desenvolver, além do intelecto, outras habilidades como esportes, leitura, iniciação à pesquisa científica. Então, aqui eu tenho o quê? Algumas soluções. Tudo bem? Beleza? Terminando aqui, percebe-se, então, com base no que foi discutido, que a educação é um dos caminhos para a redução e ou a eliminação dos diversos problemas sociais, especialmente a respeito da violência em diversos aspectos. Isso porque, quando existe justiça e cuidado social, a vida da sociedade é favorecida. Agora, volte um pouquinho aqui. Você viu que eu fiz aqui um parágrafo introdução, taranã. O parágrafo, o quarto, ficou bem extenso. E o último fala e esse parágrafo 4, ele fala sobre desafios e como superá-los. Posso usar esse como conclusão? Claro que pode. E esse aqui eu também posso fazer isso, posso fazer uma adaptação, posso pegar, veja aquele último parágrafo, eu quis mostrar para você aqui que o último parágrafo é só uma enrolação. Então, eu posso tirar aquele quinto parágrafo e deixar só até o quarto, mas com cara de conclusão? Claro que eu posso. Me acompanhe em tela. Como é que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou primeiro aqui apagar, peraí, e vou mostrar para você o seguinte, ó. Então, assim, só para você entender a lógica aqui, para a gente poder perceber como é que eu posso fazer isso, ó. Nós tínhamos a nossa versão aqui, que era a educação como pilar, aí a importância, a ideia com a segurança pública e desafios como superá-los. Então, eu poderia fazer assim, ó. Aqui mantém igual a educação, né? A introdução mantém da mesma forma. Aqui, a mesma coisa. Aqui também. Nessa parte aqui, para você finalizar, você poderia falar assim, ó. Então, eu falei assim para você primeiro. A educação é um dos meios da sociedade. Aí, com base nesse pensamento, posso alegar isso. E para fechar, eu poderia fazer assim, ó. Aí vou ter que tirar isso aqui, ó. Não dá para eu colocar isso daqui, porque senão a gente vai ter que arrumar aqui, ó. Mencionar que, tá? Veja que no parágrafo de conclusão eu fiz assim, ó. Percebe-se então, com base no que foi discutido. Eu vou pegar isso daqui e passar para cá, tá? Ó, vai lá, vou colocar aqui, ó. Percebe-se, então, com base no que foi discutido, tá? Olha só, que ainda há muitos desafios que precisam ser superados no que se refere à educação no Brasil. Um deles é isso. Para isso, vamos fazer alguma coisa. Outro é isso. Aí eu posso fazer assim no final, ó, como esportização e colocar um E aqui para mostrar que acabou mesmo tudo, não tem mais nada para continuar. Então, o que eu fiz agora? Para eu transformar o meu último parágrafo em conclusão, eu só tirei esse início aqui e dei uma cara de conclusão. Eu usei um então
que é uma conjunção conclusiva, tá? Sempre comece assim para que você dê cara de conclusão, tá? Nesse caso aqui, ó, o então é a minha conjunção conclusiva. Então, eu transformei um parágrafo e faço o quê? Esse daqui eu tiro. Não preciso mais e mantenho para finalizar em 4 parágrafos, sem problema nenhum, tá? Volte um pouquinho aqui. Aí que você tem que entender. Você pode transformar, sim, um parágrafo que fala que seria um parágrafo só de desenvolvimento, pode transformar esse em um parágrafo de conclusão, desde que esse último tópico trabalhe com a ideia de desafios, como superá-los. Então, você consegue fazer isso sem problema nenhum. Quer ver, ó? Veja comigo mais uma possibilidade. Volte à tela. Você percebe que aqui, ó, nesse primeiro aqui, a introdução, eu fiz aqui a introdução, apresentei os tópicos e tal, né? Muito bem, fiz aqui essa parte aqui. Aí, no parágrafo seguinte, começa a minha conclusão. O que eu fiz aqui, ó? Desenvolver o tópico 1, né, ó? Inicialmente, vale destacar que a educação é um dos meios para o desenvolvimento de uma sociedade. Aí, como é que eu posso fazer? Olha só, como esse tópico inicial aqui, ele é bem genérico, posso usá-lo como introdução? Posso. Como é que a gente vai fazer? Ó, na introdução aqui, eu falei para você que a educação certamente é um pilar da sociedade. Vou pegar essa frase aqui para passar para cá, ó. Vamos lá. Ó, a educação, ó, vou copiar literalmente, estava lá, ó. Certamente é um pilar da sociedade. Aqui, ó, vamos tirar aqui, ó. E é um dos meios para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento. Ó, viu? A educação certamente é um pilar da sociedade e é um dos meios para o seu desenvolvimento. Isso porque ela permite que o indivíduo desenvolva as próprias habilidades e as aplique no contexto social. Ainda, tudo isso favorece o melhor convívio para entre os indivíduos, visto que o acesso e a produção de conhecimento fazem com que haja um senso crítico acerca das diversas esferas de um país. Desse modo, evita situações como a fake news, por exemplo. Com base nesse pensamento, pode-se alegar isso, segurança pública. Aí, para fechar, percebe-se então, com base no que foi discutido, que ainda há muitos desafios. Pode chamar um pouquinho aqui. Viu o que eu fiz? Olha só, nós tínhamos inicialmente um texto em 5 parágrafos. Aí eu fiz o quê? Transformei em 4. Aí fiz assim, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí eu coloquei aqui, ó. Aqui eu só a parte de apresentação. Aí aqui vem o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Por quê? Esse tópico 3 aqui, ó, ele trabalha com desafios, com como superá-los, tá? Com soluções, que é muito característica do quê? De conclusões. Aí, como o primeiro tópico também é bem genérico, olha o que eu fiz agora. Eu fiz introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí eu fiz uma frase, ó, uma frase de introdução aqui apenas, mais o tópico 1. Aí aqui o tópico 2 e aqui o tópico 3. Sem problema nenhum. O que vale aqui? Eu tenho que ter os 3 parágrafos, os 3 tópicos, um em cada parágrafo. Se você optar por 5, 4, 3 parágrafos, não tem problema. Desde que você dê cara de introdução. Mas não é todo tópico 1 que vale como introdução. Aqui deu certo, porque este tópico ele é bem genérico. E eu consigo fazer isso. O tópico 3 deu certo porque ele é um tópico que fala mais de desafios e soluções. Então, deu certo. Então, veja aqui. Nas 3 possibilidades, eu sempre deixei cada tópico em um parágrafo diferente. É isso que você não pode perder de vista, tá? Então, sugiro que você faça o quê? Faça uma proposta igual, tente fazer assim um teste.
faça 3, 4, 5 parágrafos. Tenha essa flexibilidade para que na hora de uma prova mesmo, você tenha como fazer isso sem ficar com medo. E vale sim, desde que você siga essa máxima. Cada tópico em um parágrafo diferente. Legal? Então, bons estudos e até um próximo encontro.